do produto, né, do que levou esse paciente a ter essas intoxicações e quadros de convulsão, tá bom? Ficou mais claro para vocês, apesar da falha? Deu para entender agora? Tá ótimo. Conseguiram entender a parte que não que cortou? Conseguiram compreender? Sim. Ah, ótimo. Então, perfeito. Vamos caminhando. Então, olha só, queridos. E aí, após nós fazermos essa diferenciação de urgência e emergência, nós vamos falar de primeiros socorros propriamente dito, tá? Então, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, aqui nós vamos trabalhar o que nós vamos fazer com uma pessoa, né, que está ali numa situação em que eu preciso agir rapidamente com ela. É um atendimento inicial. Por quê? Porque a partir desse momento, se eu percebo uma situação de perigo, eu vou chamar o SAMU, né? Mas o que eu vou fazer com essa pessoa enquanto isso? Esse é o objetivo da nossa aula, porque existe o que nós vamos chamar de suporte básico de vida, que é o que nós vamos aprender hoje, e existe o que nós chamamos de suporte avançado. E aí o suporte avançado, ele é dentro do ambiente hospitalar, né? Que não é o nosso foco no momento. Então, o nosso foco hoje é que a gente entenda quais são as situações e quais são as minhas ações antes do hospital, antes do SAMU chegar. Isso é primeiros socorros. Então, primeiros socorros são ações de atendimento inicial, ações de atendimento temporário, porque vai chegar um momento, determinado momento, em que eu vou passar esse paciente para o SAMU, vou chegar no hospital, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse primeiro momento? Tá? Prestados às vítimas de emergências clínicas ou traumáticas até a chegada do serviço de emergência. Então, se é um serviço de emergência, é porque ele está com risco iminente de morte. Então, eu preciso chamar, eu preciso dessas próximas ações, digamos assim, que são os suportes avançados de vida, que fica para um outro momento. Então, são medidas iniciais e imediatas, dedicadas à vítima, fora do ambiente hospitalar, como eu já citei para vocês, executadas por qualquer pessoa, pessoas que sejam treinadas, claro, né? A gente não pode também delegar essa função para qualquer pessoa que ela não saiba o que ela está fazendo. Ela precisa ter o mínimo de conhecimento, precisa se ter calma no momento da prestação dos primeiros socorros, porque muitas das vezes o agito, muitas das vezes você não saber o que fazer acaba atrapalhando, digamos assim, e prejudicando aquela vítima. Então, a pessoa, os primeiros socorros, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Eu não preciso ser profissional de saúde para entender o que eu tenho que fazer nesse atendimento inicial e temporário, tá bom? Então, pessoa treinada para garantir a vida, proporcionar o bem-estar e evitar agravamento de lesões existentes, perdão. Então, a partir do momento que a gente aplica muito bem os primeiros socorros, a gente permite que aquela pessoa tenha uma maior chance de sobrevida, né? Uma melhor chance de sobreviver naquela situação. Muitas das vezes, os primeiros socorros, eles são postergados, eles são deixados de lado, e aí isso acaba aumentando o risco de morte dessa pessoa, e muitas das vezes, alguns podem até chegar ao óbito propriamente dito. Tudo bem? Conseguimos entender aí o que é primeiros socorros? Sim, tudo bem. Ótimo. Então, vamos lá, meninos. Prestador dos primeiros socorros. Preocupa-se, então, não apenas com as lesões físicas, né, ou com o processo de doença, mas também outros cuidados iniciais, incluindo apoio psicossocial. Então, nós temos alguns casos de grandes catástrofes, por exemplo, em que esse prestador dos primeiros socorros, ele vai atuar também nessa questão emocional daquela vítima ou, de repente, do parente, do amigo que está ali próximo, tá? Então, não é só a técnica propriamente dita, mas nós temos também essa responsabilidade do apoio psicossocial, tá? Para pessoas que passam por o sofrimento emocional causados, né, por vivências ou testemunhar um evento traumático. Então, muitas das vezes, nós estamos ali naquela situação de emergência e
tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho e ele está muito nervoso. Então, muitas das vezes, os socorristas, eles fazem o quê? Tem aquele que vai atender a vítima, porque ela é a nossa prioridade, claro, mas ele precisa dar esse apoio para quem está ao redor, tá? Então, as ações que envolvem os primeiros socorros buscam o quê? Preservar a vida, aliviar sofrimento, prevenir outras doenças ou lesões e promover a recuperação daquele indivíduo. Então, como eu falei para vocês, muitas das vezes, quando esses primeiros socorros eles são postergados ou eles não são realizados de forma eficaz, isso acaba prejudicando, possivelmente levando ela a óbito, tá? Opa, temos uma chamada. Perguntinha, vamos ver aqui no nosso apoio. Vamos ver aqui rapidinho, meninas. Vamos ver quem fez a pergunta. Não apareceu aqui no chat, mas fez um barulhinho aqui para mim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou seguir, tá bom? Tá bom. Então, olha só, meninas. Abordagem inicial. Vocês estão vendo aí o Cascão e o Cebolinha, né? O que aconteceu com o Cascão? O Cascão se machucou. E aí, olha o que o Cebolinha fez. Ele viu a situação e ele agiu rapidamente e ele foi pegar o kit dele de primeiros socorros. Vamos lá. Quem tem um kit de primeiros socorros em casa? Sejam sinceros. Alguém para salvar tudo? Não tem. Já falaram aqui, não tem. Aqui também não. Aqui também não. Alguém para salvar? Alguém para salvar a turma? Ninguém. Então, a partir de agora, vocês vão montar o kit de primeiros socorros de vocês. E vocês vão me ajudar a montar esse kit. Vamos lá. O que vocês acham que a gente pode colocar no nosso kit de primeiros socorros? Me ajudem aí. Band-aid. Band-aid, vamos lá. O que mais? Mas antes de eu colocar o band-aid, eu tenho que fazer coisa, né? O quê? Soro fisiológico. A primeira coisa é a luva, soro, né? Para ser usada. Luva, muito bem. Luva, soro, band-aid, o que mais? Gaze. Gaze. O que mais? Então, bora ver aqui na imagem? Então, olha só, tudo isso aí que vocês falaram está corretos. E gostei muito que falaram de luvas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa muito na nossa vítima, no nosso paciente, mas a gente esquece da nossa segurança, né? Então, olha só, o que é importante que a gente tenha? É importante que a gente tenha soro fisiológico, é importante que a gente tenha uma tesourinha, né, ali para cortar o esparadrapo, a atadura, a própria gaze, então a luva é importante. Então, tudo isso aí é um kit inicial, né? Alguém se machucou naquele momento, então é bom, é importante que eu tenha um kit para fazer esses primeiros socorros. Eu não preciso ter nada de outro mundo, mas perceba, é o básico, né? Ali para fazer uma limpeza naquele machucado, sempre me protegendo, porque a gente não sabe, né, a questão de fluido. Vocês já devem ter tido aula de biossegurança, se ainda não tiveram, vão ter, e aí vocês vão ver que é importante que a gente, como profissionais, como socorristas, também se preserve, tá? Então, tá aí alguns produtinhos que a gente pode ter no nosso kit de primeiros socorros. Eu posso ter em casa, no meu carro, né? Então, todo mundo está suscetível a, de repente, se machucar. E aí, se machucou, nós temos o kit, tá? Aí aqui só mostrando para vocês um kit mais evoluído, né? Uma caixinha aí maior, que já tem algodão, né? Já vai ter um esparadrapo de outros tipos, e assim sucessivamente. Agora tá quente. E assim sucessivamente, tá bom? Então é importante que nós tenhamos esses materiais. Meninos, a professora de vocês sempre coloca no meio da aula uma pergunta.
É o nosso verificando o aprendizado. Por que eu faço isso? Porque eu quero saber se vocês estão acordados e se vocês estão comigo. Já percebi que estão acordados, me ajudaram ali a montar o kit, bem legal. Mas agora eu quero saber se vocês lembram o que é essa expressão, o que significa essa expressão primeiros socorros. Alguém para ajudar a turma? Pode digitar também. É a situação onde ocorre determinada situação, determinada coisa, e você precisa começar com a atitude para manter a pessoa viva. E isso é um atendimento que é inicial, né? Então, o que é primeiro socorros, professora? Atendimento inicial, até aquele momento é um atendimento inicial e temporário, porque depois que chegar a equipe, né, de saúde, o socorrista do SAMU, eu consegui chegar ao hospital, eu vou passar essa ação agora, digamos assim, numa atitude mais avançada, em ações mais avançadas. Mas naquele primeiro momento, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma atitude. E aí, isso aí vai nos dizer o quê? Primeiros socorros. Para quem respondeu, perfeito, eu sei que alguns pensaram lá no seu coração o que era primeiros socorros, tá bom? Eu acredito nisso, eu tenho fé, tá bom? Então, primeiros socorros é exatamente isso. Seguindo, eu preciso ter uma ação. Vocês falaram certinho aí para mim. Primeiros socorros, professora, é uma ação inicial, né? É uma atitude, alguém está em risco iminente de morte, então eu preciso ter uma atitude. Mas eu preciso saber reconhecer uma emergência e saber reconhecer o ambiente. Sabe por quê, meninos? Porque eu não posso ser outra vítima. Digamos que eu estou num local e aí tem alguém que está precisando da minha ação. Eu posso ajudar essa pessoa? Posso. Mas antes eu tenho que reconhecer o local. Porque na minha ação eu posso acabar me transformando em outra vítima. Né? Então, olha só o que a imagem trouxe para gente. Uma batida de carro. Vocês estão vendo que tem o poste de energia e os fios de energia, condutores de energia, que pode a qualquer momento cair. Né? Então, será que é seguro para mim, enquanto prestador desses primeiros socorros, me arriscar numa cena dessa? Será que não é perigoso para mim? Então, isso também faz parte das nossas ações. Saber reconhecer a emergência e saber reconhecer o ambiente. Infelizmente, nem todas as vezes eu vou poder prestar esses primeiros socorros. Porque pode ser que se eu entrar nesse ambiente, eu posso acabar me transformando em outra vítima. Então, agora, em vez de eu ter uma vítima, vão ser duas. Eu e a outra pessoa. Ela porque ela foi acidentada e eu porque eu tentei fazer alguma outra coisa, mas o ambiente não era seguro, né? Não tinha segurança para mim enquanto socorrista, e agora sou uma nova vítima. E aí, nesse momento, o que a gente pode fazer? Enquanto primeiros socorros, é só chamar o SAMU mesmo e alguns outros órgãos que podem ajudar e melhorar aquela cena para que ocorra esse atendimento. Então, olha só, quais são os meus itens de avaliação para reconhecer uma emergência? A segurança, né, do local. Então, foi tudo isso aí que eu discuti aqui com vocês agora. Eu preciso saber se esse local é seguro. Eu preciso saber que se eu entrar nesse local, eu vou conseguir fazer minhas ações, mas trazendo segurança para mim, tá? Eu preciso pensar em sinalização. Muitas das vezes, quem já tirou a carteira de motorista vê que a gente tem um momento que é lá dos primeiros socorros. E a gente sempre fala assim, olha, quando tiver uma situação de emergência, um problema no trânsito, a gente tem que sinalizar 1,5 metro antes do sinistro, né, que a gente fala. Então, tem que sinalizar. Para quê? Porque para quem está vindo atrás, saber que está tendo ali uma situação de emergência, uma situação de perigo. E aí, se ele já sabe que tem uma situação de perigo, ele já vai ser mais prudente e não vai se transformar em outra vítima daquela situação. A mesma coisa é aqui. Então, se eu tenho um ambiente, né, que está mostrando ali o sinistro, que está mostrando ali uma área onde está ocorrendo essa emergência, ela precisa ser sinalizada. E aí a gente usa o que a gente encontrar pela frente para conseguir sinalizar, tá bom? A situação. Qual é a situação dessa vítima?
Ela está tendo uma dor intensa? Ela está tendo um trauma grave? Ela está com uma hemorragia? Então, qual é a situação? Então, nossa primeira etapa nos primeiros socorros é a abordagem no campo de visão da vítima. Então, o que está acontecendo ali naquele redor? O que está acontecendo no local? É seguro para mim? Posso entrar? Posso fazer? Não posso fazer? Então, eu não vou me arriscar, porque senão eu vou me transformar em outra vítima. Deu para vocês entenderem esse ponto? Ficou claro para vocês? Sim, bem claro. Ótimo, perfeito. Então, segurança da equipe da vítima, avaliar a existência de fatores de risco. Então, eu coloquei aqui alguns fatores de risco para vocês. Então, fogo, né? Então, tá pegando fogo em algum lugar, será que tem como eu entrar para tirar aquela pessoa? Será que eu não vou acabar me transformando em outra vítima? Né? Fios elétricos caídos, explosão, materiais tóxicos. Será que eu tenho uma máscara para conseguir entrar naquele local? Porque se está em todo o ambiente, talvez eu não consiga. Sangue, e aí por isso que a gente falou da luva, né? Lá no nosso materialzinho. Porque sangue é fluido corporal. E fluido corporal transmite aí alguns micro-organismos. Isso pode ser perigoso para mim, né? Então, sangue também é um risco. Tráfego de veículos, então, ali naquele ambiente, por isso que é importante sinalizar. Inundações, armas brancas e arma de fogo. Então, se não tem segurança no local, a gente não pode fazer nada. A gente só tem que chamar a equipe responsável. Não esqueçam que aqui é só os primeiros socorros. Existe uma equipe que ela é muito mais preparada e ela vai chegar e vai realizar a avaliação e ela vai entrar com mais segurança, tá? Então, quem são os atores do meu cenário do primeiro socorros quando a gente não pode fazer nada, digamos assim? Mesmo que a gente possa fazer, mesmo podendo fazer, existe essa rede de apoio, digamos assim. Tem os bombeiros, né? Então, aqui eu coloquei o númerozinho para vocês, sem lembrarem. Tem o SAMU, tem a Defesa Civil e tem a polícia. Né? Então, toda essa galerinha aqui, todos esses órgãos, eles fazem parte como atores de um ambiente de emergência, tá bom? Então, até mesmo eu prestando socorros, estou aqui fazendo um processo de reanimação, mas mesmo assim eu vou chamar o SAMU, né? Tá pegando fogo em algum lugar, até dá para eu entrar, mas mesmo assim eu vou chamar o bombeiro. Então, Defesa Civil, está acontecendo ali uma catástrofe natural, algum problema, consigo salvar? Consigo, mas também chama a Defesa Civil e assim sucessivamente. Então, esses números, eles são importantíssimos para a gente. Nós temos que ter gravado na nossa mente, né? Não é nem no celular, é na nossa mente, porque a gente não sabe quando nós vamos precisar acionar algum deles, tá bom? E aí eu ainda acrescento mais. Acrescento aqui para a gente é diferente, né? Os números eles mudam, mas acrescento aqui para vocês também a empresa de águas, né? Que faz corte de água, questão de desligar fios de energia, então a empresa de energia também. As concessionárias de água e energia também é importante, porque muitas das vezes o sinistro ele pode estar envolvendo a condução elétrica, e aí precisa se desligar a condução elétrica daquele local. Então a gente já chama a empresa de energia, né? Você já vai antecipando essas ações. Isso também é primeiros socorros. Eu conseguir chamar esses outros atores também faz parte das minhas ações de primeiros socorros. Então, olha só, avaliamos o local, né? Vimos que dá para eu fazer alguma intervenção. Então, o que a gente vai fazer? Como nós vamos agir? Nosso segundo ponto, depois de avaliar o local, é avaliar o nível de consciência do nosso paciente. Nível de consciência é importantíssimo para que a gente saiba quais são os riscos dele. Então, avaliar o nível de consciência permite o início imediato do que nós chamamos de manobras de reanimação, né? E acionar o quê? O serviço de urgência e emergência. Atenção, meninos, não vão ser todos os casos, quando a gente pensa em primeiros socorros, a primeira coisa que a gente pensa é em manobra de reanimação, né? Então, não são todos os casos que vai demandar manobras de reanimação. E se demandar, nós precisamos agir rapidamente e com qualidade, tá? Oi, estamos com o microfone. Alguém quer perguntar?
Alguma pergunta no chat? Não? Tranquilo. Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, já expandi. Já está grande aqui. Então, vamos continuar aqui. É importante que vocês façam essa avaliação, tá bom? Como é que eu vou, então, fazer a avaliação para ver se o meu paciente, se aquela vítima, ela está consciente ou não? Maneira simples e sistemática. Avaliar a resposta dela. Primeiro, ver se ela está consciente, né? Pelo o momento que eu visualizo, eu já consigo ver se ela está consciente ou não. E aí, se ela está acordada, eu vou fazer algumas perguntas lógicas para ela. O senhor sabe o seu nome? O senhor sabe a sua idade? Né? Por que a gente faz essas perguntas em determinadas situações, meninas, quando ela está verbalizando? Porque isso mostra se ele está com alguma alteração, se ele está com as ideias, digamos assim, bagunçadas ou não. O nome, todo mundo sabe, né? Seu nome, todo mundo sabe. Então, é uma resposta simples. Eu não vou perguntar dele uma equação de matemática, obviamente. Então, eu vou perguntar coisas simples, que ele consiga me responder rapidamente. Porque, digamos assim, se ele tiver com um problema que foi relacionado a alguma substância tóxica, alguma intoxicação com medicamento, com drogas, enfim, pode ser que esse nível de consciência dele fique alterado e ele não consiga nem saber seu nome. Então, eu já sei, opa, aqui tem uma alteração de nível de consciência. Isso é um dado importante para mim? Porque às vezes, quando a gente liga para o SAMU, eles perguntam, né, como é que ele está, o que ele está falando, o que ele está verbalizando. Então, a gente já vai trazer essa informação. Olha, ele não consegue falar o nome, ele não consegue falar a idade, ele está muito agitado, né? Ou então pode estar em torpor, né? Assim, sem esboçar nenhuma ação. Então, avaliar esse nível de consciência por meio de respostas lógicas e respostas rápidas, tá? Respiração do meu paciente. Como é que a gente avalia a respiração? Vocês vão ver na aula de sinais vitais esse processo de avaliação. Não vou entrar muito aqui com vocês, mas só que vocês entendam, né? Movimentos torácicos, movimentos abdominais, né? Com entrada e saída do ar, normalmente ali pelas narinas ou boca desse paciente. Então, pela movimentação, a gente consegue fazer essa avaliação se está rápida, se está mais lentificada, tá? Hemorragia. Então, o que é uma hemorragia? Eu vou avaliar a quantidade, o volume, qualidade do sangue que esse paciente, de repente, né, está perdendo. De repente, uma situação de trauma. Então, ele está perdendo muito sangue, ele está com volume de sangue muito grande, a coloração desse sangue está diferenciada, né? Então, em casos de hemorragias que nós temos externas e internas, né? A externa, você vai ver o sangue realmente saindo. A interna, você pode verificar pequenas manchas roxas nesse paciente, que elas vão crescendo. Então, isso aí são características de hemorragia interna. Às vezes acontece uma situação em que o paciente ele não está mostrando fisicamente que aconteceu nada com ele. Ele não está com nenhum sangramento, então a gente fica, está sem sangramento, ótimo. Só que ele está com uma hemorragia interna. E aí, esses sinais da hemorragia interna, que o principal é esse que eu falei para vocês, esse aparecimento dessas manchas arroxeadas, né, e de grande tamanho, de tamanho intenso, vai mostrar aí que ele pode estar passando por um processo de hemorragia interna e que precisa ser atendido o mais rápido possível. Porque o externo tá bom, mas o interno, bom com várias aspas, né? Mas o interno pode estar ali o BO desse paciente, tá bom? Então, é por isso que a gente precisa fazer essa avaliação. Então, olha só a diferença, trouxe aqui para vocês. O que é uma vítima consciente e uma vítima inconsciente? Então, quando a gente vai perguntar, vai falar alguma coisa com essa pessoa, a gente precisa se apresentar, né? Então, mesmo em questão que a vítima esteja por uma situação de emergência, ela está consciente, então é importante que você se apresente, olha, eu estou aqui para lhe ajudar, eu vou lhe fazer algumas perguntas, isso tudo muito rápido, gente, mas é importante que você se apresente a ela, né? Até mesmo para ela sentir segurança no que você está fazendo. Então, pedir autorização, né, para tocar, principalmente se nós estamos falando, muitas das vezes, traumas em regiões íntimas desse paciente, tentar saber ali o que aconteceu com aquela pessoa, porque isso tudo vai ser perguntado no momento em que o SAMU atender lá a sua ligação.
Então, ele vai querer saber, é um acidente de carro? O que aconteceu? Como é que foi? Ele precisa dessas informações, tá? Perceber os sinais do corpo da vítima, como eu falei para vocês, por exemplo, de hemorragia interna, alterações respiratórias. Aqui, em entrevista, buscar alguns dados de saúde de uma forma muito rápida, né? A gente não vai se estender muito, claro, porque é uma situação em que eu preciso de ação rápida, mas buscarei algumas informações sobre ela. Então, abordagem verbal, estímulo físico, muitas vezes eu preciso tocar nessa vítima, né? Então toco no ombro dela e pergunto, seu João, o senhor está me ouvindo? Né? Porque às vezes ele está ali de olho fechado, mas ele está te ouvindo. Então, toca no ombro dele e pergunta, seu João, eu sou a enfermeira Aline, estou aqui para lhe ajudar, o senhor está conseguindo me ouvir? Aí ele vai esboçar alguma resposta ou não, né? Respiração, então é importante a gente fazer a observação. O pulso do nosso paciente, é importante a gente fazer a palpação desse pulso, tá? Para saber se ele está tendo esse fluxo sanguíneo ou não. E aí, respiração e o pulso, a gente tem 10 segundos para avaliar. Por quê? Porque esses pontos são importantes para a nossa reanimação cardiopulmonar, a massagem propriamente dita. Perguntas até aqui? Não? Tranquilo? Então vamos continuar. Então, olha só, pontos importantes. O que é uma parada cardiorrespiratória? Então, parada cardíaca e parada de respiração. Então, ela é definida como uma cessação súbita. O que é a cessação? Parou. Né? O coração estava ali funcionando, opa, parou. Da função mecânica cardíaca. Então, vocês já tiveram aula de anatomia? Então, na anatomia, vocês viram lá a estrutura muscular, né, ali do coração, ele faz bombeamento de sangue, é importante que esse bombeamento ocorra, porque ele está ali levando oxigênio, opa, parou, então eu preciso ajudar esse coração a retornar, tá? Então, uma parada cardiorrespiratória é quando eu tenho essa cessação, essa parada, né? Então, essa pausa súbita da função mecânica do coração. Então, quando eu quero fazer, meninos, a massagem cardíaca que a gente fala, é justamente para estimular esse coração a quê? A voltar a bater. Né? A gente quer que ele volte a bater, ele parou, está zerado. Então, agora eu tenho que ajudar esse coração a se movimentar. Porque se ele não se movimenta, ele não manda sangue para o corpo, não vai chegar sangue lá no cérebro. Né? E quanto mais tempo esse coração fica parado, pior são os danos para o nosso paciente, tá bom? Então, nós temos um tempo ouro. Tempo, a gente fala na emergência, que tempo é vida. Por quê? Porque quanto mais tempo o meu paciente passa parado, maiores são as complicações, maiores são os riscos dele vir a óbito, tá bom? E aí, se eu não tenho sangue circulante no corpo, não está chegando sangue nos órgãos nobres, principalmente na região cerebral, vai dar um colapso no corpo desse paciente. É o que nós vamos chamar de colapso hemodinâmico. Né? Então, sangue não está chegando, eu preciso de sangue para estar funcionando. Né? Não chegou sangue? Opa, vai dar um colapso, vai dar BO. Tá bom? Então, a chave de sobreviver a uma parada cardiorrespiratória, que a gente vai conhecer a partir de hoje como a sigla de PCR, tá? Depende do rápido reconhecimento e do início imediato de manobras adequadas de ressuscitação cardiopulmonar. Então, tem aqui alguns termos que vocês, aos poucos, né, no dia a dia de estudo de vocês, no dia a dia da profissão, futura profissão de vocês, vocês vão estar ali mais familiarizados, vai fazer parte da rotina de vocês. Parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, tá bom? Então, esses aí já são os termos que vocês precisam ir se acostumando. Então, como é que eu vou reconhecer? Primeiro ponto importantíssimo, fazer esse diagnóstico dessa parada. Como é que eu sei que a pessoa está parada? Como é que eu sei que esse coração parou? Então, ausência de resposta. Vocês estão vendo? Ó, a socorrista, ela está tocando no ombro aqui do seu João, vamos dizer que ele é o seu João, tá? Então, a socorrista, ela está tocando no ombro do seu João, então ela perguntou ali, oi, o senhor sabe seu nome? Seu João, se de repente ela já sabe o nome dele, o senhor está me ouvindo? E ele não está dando ali resposta alguma. Opa, então já tem um tique. Né? Então, a ausência de resposta, ela já pode me dar um alerta, um start, para quê? Para uma possível parada. Então, após chamado, toque, né? Toque vigoroso nos 2 ombros, eu tentei chamar essa pessoa não me respondeu.
já é um alerta para mim. Ausência de respiração, né? Então, eu estou percebendo que o meu paciente não está fazendo essa movimentação torácica, ou ele está em uma respiração irregular, né? São aqueles suspiros. Vocês já viram? Muitas vezes a gente fazer isso. Então, esses suspiros de como se o ar estivesse saindo, essa respiração irregular, a partir de hoje vocês vão chamar de gasping, tá? Então, é um nomezinho que a gente sabe que é grave, né? Ele vai falar assim, olha, o paciente está em gasping. Então, a gente já sabe que ele está, né, com essa respiração irregular. Daqui a pouco ele vai parar de respirar, tá? Então, eu faço essa observação, eu posso até estender, elevar um pouco o queixo do meu paciente, porque pode ser que as vias respiratórias dele estejam fechadas. E aí, se eu estou com a minha via respiratória fechada, eu não consigo ter essa passagem de ar. Então, quando eu estendo levemente, faço uma leve extensão do pescoço desse paciente, como está mostrando aí na figura, pode ser que ele volte a respirar. Por quê? Porque ele só estava com a via fechada momentaneamente. Então, se ele voltou a respirar, ok, ele não está em parada, tá bom? Então, se ele está com ausência, falta de respiração, eu já tenho o segundo tique. Então, ele está inconsciente, a respiração dele está ausente, aí eu já tenho, né, que me preocupar também. A ausência do pulso central. Então, são 3 pontos importantes, né? Qual é? Primeiro, consciência. Depois, respiração, ausência de pulso central. E aqui, meninos, é obrigatoriamente que a gente cheque o pulso do nosso paciente, né? Esse bombeamento sanguíneo, na região que eu vou chamar de carótida, que vai ser o pulso carotídeo. Ele é que vai me dar resposta de pulso central, tá? E a região femoral. Aqui eu coloquei as 2 imagens para vocês verem onde é que a gente faz essa verificação de pulso, tá? Professora, por que eu não posso fazer em outro local? Porque pode ser que ainda tenha ali algum resquício de sangue que está passando, mas o central, a gente faz essa verificação aqui. Então, na urgência, a gente faz essa verificação em pulso central. Então, checar pulso carotídeo ou na área femoral. E aqui eu estou apontando para vocês as 2 regiões. Na próxima aula de ensino, tá bom? Mas só para que vocês já tenham essa ideia. Se houver dúvida, voltou a falhar, ou o pulso não for... Esse que você falou, não entendi nada. Opa, temos falha? Oi, oi, oi. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, agora estou te ouvindo novamente. Meninos? Tá, fala a Glauciene. Agora tá ouvindo também. Vamos lá. Qual foi a parte que falhou para vocês que vocês não entenderam? Essa parte do pulso ou uma parte anterior? Do pulso, a hora começou a falar no pulso. Do pulso? Então vamos lá essa do pulso. O que vocês saibam aqui nessa verificação de pulso? Eu vou verificar em 2 locais, né? Então a gente viu primeiro a ausência da consciência do meu paciente, e o meu terceiro ponto, né, ou não. E aí eu vou fazer a verificação em 2 locais. Sempre vai ser o carotídeo ou femoral. Eu não preciso fazer nos 2, né? Às vezes eu tenho um acesso mais fácil no carotídeo, né? Normalmente ele é o mais fácil. Às vezes eu não tenho esse acesso mais fácil no carotídeo, eu tenho na femoral, então eu vou optar, né? Eu não preciso fazer nos 2, eu vou optar um ou outro. Mas esses 2, eles vão nos dar o valor de pulso central, tá bom? Então, esses 2 locais são os locais escolhidos, digamos assim, né? Que dá um resultado mais fiel realmente de uma parada. E aqui, se não houver dúvida, né? Ou o pulso ele não foi detectado em até 10 segundos, eu já tenho os meus outros 2 fatores que eu já avaliei, eu preciso começar a reanimação cardiopulmonar do meu paciente, tá bom? Então, eu preciso fazer essas 3 avaliações: consciência, respiração e pulso. Sempre, coloquem isso na mente de vocês. Consciência, respiração e pulso. Então, eu vou dar uma tarefa para vocês, tarefa de casa, tá? Peguem no pescocinho de vocês, 2 dedinhos, e tentem sentir o pulso
carotídeo de vocês. Vocês vão ver como ele pulsa mais forte. E aí, depois que vocês conseguirem sentir o pulso carotídeo de vocês, vocês tentem fazer nas pessoas que moram pertinho de vocês. 1 minutinho, né? Normalmente, nos sinais vitais, a gente verifica por 1 minuto, em caso de emergência, 10 segundos, tá? Então, tentem treinar o dedinho de vocês para sentir essa pulsação. É bem interessante que vocês façam isso. Vocês começam a sentir o de vocês e vocês vão perceber que ele fica, né, pulsante, bem forte. E treinem nas pessoas de casa também. Já é uma forma de vocês já irem se familiarizando com essas verificações que fazem parte da nossa rotina. Tudo bem? Deu para entender agora? Para quem estava falhando, conseguiu entender? Perfeito. Ótimo, meus amores. Então, vamos seguindo. E aí, meninos, nós temos uma sequência que nós chamamos de prioritária, tá? O que é uma sequência prioritária? Minha prioridade no meu processo de reanimação cardiopulmonar. Então, são as compressões, né? Então, compressão é muito importante. A respiração, né? Vias respiratórias, né? Compressão, as vias respiratórias e a respiração propriamente dita. Então, a gente conhece essa sequência como CAB. Por que é importante que eu traga isso para vocês? Porque muitas das vezes, até mesmo em algumas provas de concurso, isso costuma cair. Então, qual é a minha sequência prioritária na reanimação cardiopulmonar? E a Sociedade Americana, né, de Cardíaca, ela fala isso para gente. Então, eu tenho a compressão, eu tenho abertura de vias aéreas e eu tenho que ter a respiração. Esses pontos, eles são importantíssimos para dizer que a minha manobra de reanimação cardiopulmonar, elas são efetivas, tá bom? Então, não esqueçam. Sequência prioritária, CAB. Ela acaba tendo essa sigla porque ela vem do inglês, tá? Mas é compressão, vias aéreas, vias respiratórias e breathing, que é respiração, tá? Então, acaba tendo essa sigla por conta do inglês, que é de onde ela é originária. Aí aqui, meninas, eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela é uma das melhores para a gente conseguir entender um pouco sobre compressões torácicas, tá? Então, vocês estão percebendo como o nosso socorrista está? Primeiro, o meu paciente, ele precisa estar sobre uma superfície rígida. Não adianta deitar... Não está aparecendo na imagem. Opa! Não está aparecendo? Agora sim. Agora apareceu? Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Tá aparecendo a imagem? Apareceu Sim. Aí? Ó. Então, olha só. Vocês estão vendo aí o nosso socorrista? Nosso socorrista é esse que tá com a roupinha, eu acho que isso é verde, né? Vamos dizer que é verde. Meu olho tá dizendo verde aqui. Então, esse que tá com a roupinha verde, né? Então, olha o posicionamento dele. Por que é importante que vocês observem isso? Porque a compressão torácica, ela precisa ter uma efetividade. O meu paciente, ele precisa estar em uma superfície rígida, né? Imagina você fazendo compressão torácica com um paciente, digamos assim, em cima da cama, né? Normalmente, por ter o colchão, por ser mais fofinho, essas compressões, elas não vão ser efetivas, elas não vão ser profundas, né? E isso não vai dar a efetividade que eu preciso dessa compressão. Aí, um parêntese. Vocês podem me perguntar assim, então como é que faz a compressão na área, no ambiente hospitalar? No ambiente hospitalar, no hospital, de uma forma geral, existem tábuas que, quando vai ocorrer o processo de reanimação, ela é colocada por baixo do paciente, das costas do paciente, para dar essa rigidez no momento da reanimação. Se aqui no caso, a gente não está falando de ambiente hospitalar, né? Então, a gente precisa colocar o nosso paciente em uma superfície rígida para que a gente consiga fazer esse processo de compressões torácicas. Então, olha só. Os braços do nosso socorrista, ele precisa estar esticado. Se ele estiver dobrado, meninos, ele não vai dar pressão, tá? É só você tentar fazer a pressão em algum boneco, quem tem ali ursinho, boneco em casa, enfim. Se vocês tentarem fazer essa compressão e dobrar o cotovelo de vocês, vocês vão ver que não vai dar força. Então, a gente precisa realmente trazer um peso a mais, com cuidado, claro, né? Para esse processo da compressão torácica, porque eu preciso dar uma força para o coração voltar a bater.
E aí percebam também a mão do socorrista. Ele vai utilizar a base da mão para fazer esse processo de reanimação. Então, ele vai colocar uma por cima da outra, né? O bracinho dele vai estar esticado, não sei se tá dando para me ver aí, João? Então, o bracinho vai estar esticado, a mão uma por cima da outra, e é com essa base aqui que ele vai fazer o movimento de subir e descer com o corpo dele para que ele consiga fazer esse processo da compressão torácica, tá? Atenção! Por mais que a gente faça esse processo de sobe e desce, no momento da subida, é importante que você deixe o tórax do paciente expandir. Porque às vezes você pode estar ali fazendo tão rápido que o coração quer até voltar a bater, só que você não está dando espaço para ele expandir. Então, faz esse processo de compressão e dá espaço para que ocorra esse retorno. Então, aqui eu coloquei outra imagem para vocês verem. Então, olha como o bracinho dele está bem esticado, posicionamento correto, para que seja feita essa compressão torácica no nosso paciente, tá bom? Então, esse movimento ascendente e descendente é só uma palavra mais bonita para sobe e desce, tá bom? Dos braços do nosso paciente. Então, percebam que o socorrista, ele usa ao corpo dele como um todo para que ele consiga fazer a compressão. E aí você observa que na primeira figura ele está usando as bases da mão, os braços estão esticados, e na segunda também. O bracinho está bem esticado e ele está utilizando aí a base das mãos para fazer esse processo de compressão. Então, a profundidade, novamente outra figura, né, 5 a 6 centímetros, né, de profundidade para você fazer a profundidade desse processo de compressão torácica. Frequência. Então, quantas vezes eu tenho que fazer isso, professora? Ficar fazendo esse movimento de sobe e desce? De 100 a 120 compressões por minuto. É claro, se o paciente retornou antes disso, a gente para. Então, você percebeu que o coração voltou a bater, que ele começou a respirar, né? Então, que ele já está tendo uma outra movimentação, a gente para. O processo de reanimação, de massagem cardíaca, ele vai até o momento onde o paciente ele dá uma resposta para a gente, ou até o momento em que o SAMU chega. E aí, só falando para a gente o posicionamento desse socorrista, utilizando mãos, cotovelos e ombro, e aí coloquei a atenção para vocês do retorno do tórax. Nesse processo, meninos, de ventilação, de reanimação, perdão, a gente tem o que nós chamamos de ventilação e de resgate. Lembra que a parada não é cardiopulmonar? Então, a gente fala de ventilação também, né? Então, existem algumas formas da gente fazer essa ventilação. É o que nós chamamos de boca a boca, né? Então, eu vou ventilar, vou soprar mesmo boca a boca, dentro da boca do meu paciente, o que é perigoso, na verdade. Então, isso aí, algumas vezes o socorrista, se ele não tiver um aparelho, se ele não tiver esse aparelhinho aqui que eu vou mostrar para vocês, é até um perigo, né, de fazer. Então, pela nossa segurança, existe o que nós chamamos de pocket mask, que é essa máscarazinha com esse estojinho laranja, que vocês devem estar vendo aí na figura, que muitos socorristas têm. Então, em vez de... Não está aparecendo. Não tá? Não. A gente está na primeira figura até agora. Opa! Primeira figura? Qual é a primeira figura que vocês estão vendo? Agora acabou de mudar. Vocês estão vendo ventilação de resgate. Isso. Tá. Vamos lá. Deixa eu voltar, então, aqui para vocês. Rapidinho. Vocês viram essa imagem? Sim, essa foi a única que a gente ficou vendo o tempo todo. Sério? Então, vamos lá. Eu mostrei depois essa imagem aqui, que é, digamos assim, um retorno da primeira imagem, só mostrando para vocês esse posicionamento de braços, né? Esse posicionamento do corpo do paciente. Mas deu para vocês entenderem em relação aos movimentos, a posição da mão, em relação ao posicionamento do socorrista? Sim. Sim. Tá. Depois dessa imagem, eu joguei essa daqui, essa outra tela.
que fala sobre profundidade, frequência, né? Quantas vezes eu tenho que fazer essa massagem, professora? De 100 a 120 por minuto. Deu para ver? Sim. Tá. Aí eu cheguei nessa daqui, que é ventilação de resgate. Todos estão aqui acompanhando? Sim. Então, ótimo. Então, eu falei para vocês que o meu paciente ele teve uma parada cardiopulmonar. A massagem vai fazer o coração voltar a funcionar, voltar a bater. Só que eu tenho que ajudar também nessa ventilação, né? E aí, para que eu faça a ventilação, que nós chamamos de ventilação de resgate, nós temos algumas formas. Nós temos a boca, né? Então, é aquela que eu vou soprar diretamente na boca do meu paciente. E aí é importante que a gente tenha alguns cuidados, né? Porque é um contato direto com aquele indivíduo. E eu tenho um aparelhinho que a gente chama de pocket mask, que é esse que está aqui no cantinho com o estojinho laranjinha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que ele é uma máscara. Vai ser acoplado no nariz e na boca do paciente. Só que em vez agora de eu soprar diretamente na boca do meu paciente, eu vou soprar por essa parte superior aqui da máscara. E aqui tem um filtro, o que vai me gerar segurança. Porque quando eu estava lá no boca a boca, literalmente, é boca a boca. Então, eu posso ter aí a troca de fluidos. Se eu estou com máscara individual, cada socorrista deve ter o seu, né? Então, aqui eu tenho uma proteção, tá bom? Então, são formas de ventilação de resgate. E eu tenho o que nós chamamos de bolsa máscara válvula, que, obviamente, que vocês não vão ter isso em casa, mas é só para que vocês conheçam esses aparelhos. Isso aqui é o famoso AMBU, tá? Isso tem lá no hospital, isso tem lá com a galerinha do SAMU. Então, aqui eu não tenho contato nenhum com o paciente, porque eu vou apertar onde tem esse balãozinho aqui, tá? E aí eu vou fazer a ventilação apertando nesse balãozinho. Deu para entender, meninos, a diferença do boca a boca, pocket mask, bolsa máscara válvula? Sim, perfeito. Sim. Ficou mais claro? Tá. Aqui, meninos, eu coloquei para vocês uma curiosidade, porque como eu disse para vocês, aqui vocês não vão ter esses aparelhos em casa. Mas pode ser que de repente você está ali, vamos pensar, no shopping. E aí, ambientes, né, locais que tenham um número elevado de pessoas, obrigatoriamente, a legislação, isso, obrigatoriamente, ele tem que ter aparelhos, ele tem que ter equipamentos de reanimação, tá? Porque ninguém sabe quem pode passar mal ali naquele dia. Então, se você é capacitado a utilizar esses aparelhos, pode ser solicitado e você consegue fazer esse processo de reanimação com mais qualidade, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês como é utilizado essa bolsa válvula máscara, que vocês carinhosamente vão ouvir chamar de AMBU. Então, no dia a dia de vocês, ninguém vai falar pega a bolsa válvula máscara. A gente vai falar pega o AMBU, tá? E aí a gente já sabe que é esse aparelhinho, onde o socorrista ele vai ficar por trás da vítima, tá? Vai pegar essa máscara, que é por onde vai sair o oxigênio, a ventilação, e aí vai colocar vedando nariz e boca do paciente, e aí ele vai fazer essa pressão na bolsa do AMBU. Então, aquilo que você faria soprando no boca a boca, quem vai fazer vai ser esse aparelho, tá bom? Então, isso aí a gente vê nos equipamentos de primeiros socorros, que pode ter em shopping, em escolas, ambiente hospitalar, com certeza, no SAMU, onde tenha um número grande de pessoas e que a gente precisa estar preparados para esse tipo de emergência. De repente, alguém pode parar, né? Do nada, parou, ali um monte de gente parou, e aí você precisa agir, tá bom? Então, aqui o atendimento em equipe, o que é que a gente vai fazer? Qual é a nossa função? Compressão cardíaca e ventilação. Meninos, tá tudo certo? Alguma falha? As lâminas estão passando direitinho? Eu acho que não. Não. Tá aparecendo para vocês aí atendimento em equipe? Não.
Então, vamos voltar. Tá na ventilação de resgate. Agora mudou. Aéreas e ventilação. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que na hora que eu estou ampliando, não está passando para eles. Eu vou manter desse nível menor, mas dá para vocês verem? Porque eu acho que na hora que eu estou ampliando o slide de vocês, ele não tá indo. Mas se eu deixar dessa forma aqui, vocês conseguem ver direitinho as imagens? Sim, dá para ver. Então tá. Aqui, meninos, na aéreas e ventilação, eu estou mostrando para vocês a utilização desse aparelho que eu falei lá na ventilação de resgate, o AMBU, né? Que se chama bolsa válvula máscara, mas que vocês vão conhecer como AMBU. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o posicionamento do socorrista. Vocês estão vendo que ele está atrás da vítima. E aí, ele vai segurar essa máscara, que é por onde vai sair o ar. Ele vai segurar a máscara em forma de C, vedando nariz e boca do meu paciente, né? E aí, com esse processo, ele vai colocar essa máscara, ele vai vedar essa saída de ar, por isso que ela tem que ser bem, bem fixa. E aí vocês vão ver que essas máscaras, elas têm tamanhos diferentes, né? Eu, por exemplo, que trabalho na neonatologia, com bebês, a máscara ela é desse tamanho e ela é redonda, ela é bem pequenininha. Então, cada paciente, ele vai ter uma máscara diferente, vai ter um tamanho diferente, um formato diferente, por conta da anatomia do rosto, porque é importante que a gente vede nariz e boca, porque se você ventila, o ar sai e não entra nas vias respiratórias do paciente, tá? Aí, onde é que a gente vai apertar para fazer essa ventilação? Nesse balãozinho que tem no meio desse AMBU, né? Na parte da bolsa que a gente fala. Então, vai apertar nessa região desse balãozinho aqui para que a gente faça essa ventilação. Então, aquela ventilação que eu ia fazer no boca a boca, eu vou fazer por um aparelho. Então, esse dispositivo, óbvio, como eu falei para vocês anteriormente, vocês não têm em casa, né? Nem eu tenho em casa. Mas a gente vai encontrá-lo no ambiente hospitalar, na ambulância do SAMU e em locais que tem um grande fluxo de pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe quem pode precisar. A gente não sabe a que momento alguém vai ter um colapso, vai ter uma parada e a gente precisa ter esses materiais. Então, vocês vão encontrá-los em locais de grande fluxo de pessoas ou de atendimento hospitalar, tá? Aí, depois dessa parte, eu coloquei aqui o atendimento em equipe. Passou aí para vocês? Passou? Então, acho que agora vai ficar mais fácil a nossa comunicação. O que é esse atendimento em equipe, meninas? Pode estar só eu e o meu colega, né? Eu posso estar sozinha, então eu vou precisar fazer lá aquelas 100 compressões, mas se de repente tiver eu e um parceiro, que normalmente os socorristas do SAMU, eles são assim, né? Estão sempre em dupla. A nossa função é o quê? Fazer a compressão torácica, né, ali do coração, região cardíaca, que vocês viram lá em anatomia, e a ventilação. E aí a gente troca as funções. A Maria, né? Eu e a minha parceira aqui é a Maria, né? Então, a Maria, ela tá com a compressão agora e eu tô na ventilação. Depois de 2 minutos, a gente troca. Por quê? Meus amores, fazer massagem cardíaca é altamente cansativo. Vocês perceberam lá que a gente utiliza o nosso corpo quase todo para fazer essa massagem, né? Então, ela demanda muito esforço. E a gente fica cansado. E aí, quando a gente fica cansado, a gente acaba perdendo as nossas forças e acaba perdendo a qualidade da massagem. Por isso que é importante, quando se tem 2 socorristas, fazer essa troca. Porque se um ficar só na massagem, vai chegar uma hora que ele vai cansar. A gente sempre fala, eu sempre falava com os meus amigos que trabalhavam na emergência, que eles precisavam ter preparo físico, né? Eles precisavam fazer exercício físico também para trabalhar na emergência, porque eles precisam desse preparo, porque é cansativo. Então, é importante a gente fazer esse rodízio. Tudo bem? Então, aquelas 100 a 120 massagens, a gente vai fazer isso em um ciclo. E aí, a gente vai fazer 5 ciclos. Como é isso? 30 compressões e 2 ventilações. Então, 30 compressões, 30 massagens cardíacas. Quando eu falo compressão, eu estou me referindo à massagem cardíaca. Então, 30 massagens cardíacas e 2 ventilações.
30 massagens cardíacas e 2 ventilações. E aí vocês vão perceber que vai dar ali similar àquele número que eu falei para vocês mais lá na frente, tá? Então, nosso ciclo na massagem cardíaca, qual é? 30 compressões e 2 ventilações. Então, 30 massagens, ventila 2 vezes. Isso tem que ficar na memória de vocês. A gente vai falar assim, qual é a relação? 30:2. 30 massagens ou compressões e 2 ventilações. Deu para vocês entenderem aqui, meninos? Esse ponto é importantíssimo que vocês saibam isso. Fique na mente de vocês. 30 massagens e 2 ventilações. Ficou claro? Perfeito. 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 Ótimo. Então, voltando aqui no nosso materialzinho, acho que agora está passando legal. A gente tem também o aparelho de desfibrilação. Professora, se não tiver esse aparelho de desfibrilação, o que a gente vai fazer? A gente esquece essa parte e fica só na massagem até o SAMU chegar. Então, percebam, para eu fazer a desfibrilação, eu preciso do que eu vou chamar de DEA, né, o DAE. Para eu fazer massagem, eu só preciso, digamos assim, da minha habilidade. Né? Então, eu tenho como socorrer alguém, mesmo não tendo o aparelhinho de desfibrilação? Tem sim. É só você continuar na massagem cardíaca até o momento em que o SAMU chegar. E outra, meninos, quando a gente está fazendo esse atendimento, é importante que você delegue para alguém. Você chame o SAMU, é falar mesmo. Né? Então, ali naquele momento que uma pessoa está passando mal, é muito comum a gente ver o quê? Desespero, as pessoas ficarem alvoroçadas, aquelas pessoas ao redor, né? E isso acaba complicando aquele cenário. Então, você vai assumir o seu papel de líder, né? E aí você vai ficar na compressão ou na ventilação e delegue a função para alguém chamar o SAMU. Enquanto eu sei que eu sei fazer massagem, eu sei que eu sei socorrer aquela pessoa. Então você delega para alguém ligar para o 192 para chamar o SAMU, enquanto você está ali fazendo esse processo de primeiros socorros, tá bom? Não esqueçam disso, é importante. E é sempre importante que a gente mantenha a calma, porque às vezes a gente pode ficar tão alvoroçado numa situação dessa que aí a gente acaba perdendo a efetividade do que a gente sabe. Professora, não tenho ideia, não tenho aparelho, e agora? Vamos fazer a massagem até o SAMU chegar. Mas se a gente tiver, o que você vai fazer? Você vai utilizar o processo de desfibrilação. O que é desfibrilação, professora? Sabe quando a gente vê lá os filmes que tem alguém que passa mal e alguém vai aplicar o choque e fala, afaste-se? A desfibrilação é isso, é aplicar choque, né, nessa área cardíaca para que esse coração ele volte a funcionar, ele volte a bombear, tá? E aí, nessa imagem, tá todo mundo conseguindo ver a imagem da desfibrilação? Tá aparecendo aí, João? Desfibrilação? Tá, então tá. É importante que a gente saiba como é que vai utilizar esse DEI. Tá? Eu coloquei aqui o aparelhinho para vocês. Esse aparelho, ele é autodidata. Por quê? Porque as pás, que são essas partes que a gente gruda no tórax do paciente, tem nela a foto. Onde é que você vai colocar essa pá? A gente chama isso de pá, tá bom? Então, nela já vem desenhado onde é que você tem que grudar. Então, é só você... Ela é um grude, né? Então, você vai só puxar a parte de trás. E aí, nessa região cinza dele, tem exatamente onde é que você tem que colocar. Então, abaixo da clavícula direita. Aí tem lá a região do tórax do paciente te mostrando exatamente onde você vai colocar. Então, a outra pá, ali abaixo da região mamilar. Então, tem ali direitinho mostrando. Ela é justamente para primeiro socorro de pessoas que não são da área da saúde. Então, ele já vem te mostrando, tá? E aí, depois que você faz essa colocação dessas pás, você vai ligar esse DEA e aí ele é que vai te falar, ele fala com a gente. Ele é que vai te falar se você vai aplicar choque ou não. Professora, todos os pacientes com uma parada cardíaca vai ser aplicado a desfibrilação? Não.
somente para aqueles que nós chamamos dos ritmos chocáveis, que não é o nosso objetivo hoje que vocês estudem isso, que vocês entendam isso, porque é lá do suporte avançado de vida. Mas o que eu quero que vocês entendam? É que o DEA, ele vai te falar ritmo chocável. E aí, quando ele te fala ritmo chocável, ele vai aplicar o choque, né? E aí ele vai te dar um tempo, 3, 2, 1, que é para você fazer o quê? Você se afastar daquele paciente, tá bom? Ele fala literalmente com você, afaste-se, ritmo chocável, ritmo não chocável. E aí, quando ele fala ritmo não chocável, não vai ser aplicado o choque, tá bom? E aí, quando o DEA indica, né, que esse ritmo é chocável, aí você vai ter um botãozinho escrito lá, choque. Aí você vai aplicar, ele vai te dar o espaço, né, um tempo, para que você se afaste do paciente, e aí ele vai aplicar o choque. E aí, depois que é aplicado esse choque, você volta a fazer o processo de reanimação, de massagem cardíaca e de ventilação. Tudo bem? Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que é a utilização desse aparelho? Sim. Assim, esse aparelho, a gente faz as massagens, parou com as massagens, coloca ele, aplica e volta a massagem. Isso mesmo, perfeito, esse é o entendimento. Então, muitas das vezes vão falar, tu vai estar no shopping, imagina assim, tu tá lá no shopping, alguém parou, aí tu, poxa, eu sei fazer isso, então eu vou lá. Aí então tu fala para alguém, olha, traz o DAI, e aí vão trazer o DAI para você, né? Enquanto vão lá pegar esse aparelho, tu vai ter que ficar o quê? Fazendo a massagem, né? Chega e aí coloco as pazinhas, como ela vai estar indicada na figura, ele é autodidata, porque ele vem desenhado literalmente onde é que você vai ver se vai ser um ritmo chocável ou não. Aí ele vai te falar. Ele vai avaliar e aí ele vai falar ritmo chocável. Se ele falar para ti ritmo não chocável, tu não vai aplicar choque, porque existem tipos, né, digamos assim, de alterações cardíacas que vão ser ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis, tá? Então, ele é que vai fazer essa avaliação. Beleza, ele pediu, aí olha aqui, você e todos os reanimadores, ponto 5. Você e todos os reanimadores devem se afastar do paciente para que o aparelho possa administrar o choque. A seguir, você aperta no choque se ele te indicar, se ele falar para ti ritmo chocável. Depois que você faz essa administração, você volta a fazer as compressões, tá bom? Aí logo em seguida, reiniciar as manobras, reanalisando o ritmo após 2 minutos. Então, eu fiz 2 minutos de ciclo novamente, aí eu vou e faço uma nova avaliação. Isso até o SAMU chegar. Quando o SAMU chegar, você passa para ele as informações necessárias e aí eles vão assumir, porque aí eles precisam fazer as manobras avançadas de vida. Deu para entender? Ficou claro? Esse DAIA, eu uso ele quantas vezes for necessário, eu uso ele uma única vez. Quantas vezes forem necessárias. Você fez a reanimação, né? Então, opa, completei o ciclo, chegou o DAI, vou utilizar o meu aparelho, o DAI, vou utilizar ele, fiz a utilização, foi necessário o choque, beleza, aplicou-se o choque, voltei a fazer massagem. 2 minutos depois dessa massagem, você volta a utilizar ele de novo. Beleza, ele ainda não voltou. Voltei a fazer massagem de novo. 2 minutos depois, passo essa avaliação de novo. Opa, voltou! Então, pronto, tiro, e aí já não vou mais precisar fazer essa desfibrilação. SAMU chegou. Beleza, vou parar aqui que eu vou entregar para ele. Então, é até esse retorno do paciente, tá bom? Sempre é necessário o paciente estar sem blusa, assim, para fazer esses primeiros socorros? No caso do nosso paciente aqui, para ele utilizar a desfibrilação, sim, porque a gente vai precisar grudar essa pazinha no tórax dele. Aí é que vem esse outro ponto aqui que a gente vai trabalhar. Cuidados, né, com essa desfibrilação. Desfibrilação é um choque, né? Então, é um grude. Essa pazinha, gente, ela é um adesivo. A gente puxa ela e ela vai grudar. Aí ela gruda mesmo, tá? Então, é importante eu limpar o tórax do meu paciente, né? Pode ser que ele esteja suado, então eu vou lá, limpo rapidinho para conseguir grudar, porque se eu não grudar, ele não vai conseguir ler efetivamente, e ele não vai aplicar o choque efetivamente. Então, segue o paciente, né? Nesse momento em que eu vou aplicar o choque, é importante a gente interromper a ventilação, a gente precisa se afastar, na verdade, né, do paciente, daquele tempinho para ser aplicado o choque, a gente se afasta dele, por isso que na série falam, né, afaste-se.
a gente tem que realmente afastar. E não ventilar ali perto daquele momento, tá bom? E se eu estou também num ambiente hospitalar, isso aqui eu coloquei mais para o ambiente hospitalar. Muitas vezes a gente faz a raspagem do pelo do paciente, porque esse adesivo ele precisa grudar de verdade. Senão, não tem uma resposta efetiva, tá bom? Meninos, ficou claro para vocês essa parte do reanimação? Tá ótimo. Deu para entender? Esse material, vocês vão ter acesso a ele, tá bom? Então, com essas imagens. Eu coloquei também, disponibilizei um vídeo lá do SAMU, uma socorrista do SAMU, falando um pouquinho mais para vocês, porque é muita informação, né? Então, um ciclo, não sei o que, é muita coisa. Então, eu recomendo que depois da aula, vocês peguem novamente ele, deem uma lidinha, assistam um vídeo para que vocês consigam fixar essas informações, tá bom? Para vocês entendam esse processo de reanimação. Então, até aqui, o que é importante que vocês lembrem? Fazer todo esse processo de reanimação até eu, digamos assim, entregar, né, a minha vítima para aquela equipe de saúde que está ali resgatando ele, tá bom? Isso aqui, como eu disse para vocês, são primeiros socorros. Ele vai demandar outras ações? Vai, mas nesse momento a gente vai precisar o quê? Preservar a vitalidade desse paciente. Então, é importante que a gente consiga fazer essa avaliação, prestar esse atendimento até que venha um suporte avançado de vida. Isso aqui é muito básico. Vai vir um avançado ainda, de repente esse paciente pode precisar entubar, ele vai precisar de medicação, ele pode precisar de um acesso, só que não é o objetivo hoje. Hoje eu quero que vocês entendam esse processo. E muitas das vezes, as pessoas próximas ao nosso redor, no nosso dia a dia, elas podem passar mal, elas podem ter uma necessidade de um processo de reanimação. Professora, não tenho aparelho de ideia, não tenho nada disso, mas eu preciso pelo menos entender um pouquinho desse processo da massagem cardíaca, porque eu ganho tempo até o SAMU chegar, tá bom? Deu para entender? Ficou claro para vocês? Tá ótimo, perfeito. Então, olha só, a gente está quase no finzinho da nossa aula. Outro ponto que é importante que a gente saiba, que é muito comum ocorrer na questão dos primeiros socorros, é quando a gente tem obstrução das vias aéreas. O que é uma obstrução de vias aéreas, meninos? É quando a gente tem um fechamento. Toda vez que vocês ouvirem o termo obstrução, é algo que está o quê? Fechado, né? Então, aqui no nosso caso, o nosso paciente está com as vias aéreas obstruídas, ele está com as vias aéreas fechadas. E isso pode acontecer por N fatores. Por exemplo, de uma maneira bem simples da gente dizer, é a presença de um corpo estranho nas vias respiratórias. Quando essa via está obstruída, a gente vai ter passagem de ar? O que vocês acham? Não. Não tem. Logo, o paciente não vai conseguir respirar. Já tiveram a situação de alguém ficar engasgado perto de vocês? Ou até mesmo vocês ficarem engasgados? Já sim, horrores. Horror. E a gente tosse, a gente se desespera. Isso é uma obstrução de vias aéreas. Então, eu tenho a minha via aérea, o meu tubo condutor de ar, e ele está fechado por algo que não deveria estar aí. E aí, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vou correr de um lado para o outro? Não. Vou ter que saber como é que eu vou fazer essa desobstrução, né? Essa desobstrução, ela pode ser parcial, ou seja, tá tudo fechado, quando uma parte dela está fechada, mas ainda tem alguma passagem de ar, ou ela pode ser total, quando a via toda está fechada. E aí nós temos uma situação mais grave, né? Qual é o nosso intuito de fazer esse processo de desobstrução de vias aéreas? É fazer com que o paciente ele tenha um processo de tosse, porque a partir do momento que ele tosse, ele joga, ele retira o que está obstruindo, e aí ele tem a passagem de ar. Então, obstrução de vias aéreas, presença de um corpo estranho nas vias respiratórias, podendo ser parcial ou total. Ou está fechado por completo, ou está fechado pelo menos uma parte. E aí, como é que eu faço o reconhecimento dessa obstrução? Primeira coisa, o que a gente faz quando a gente começa a engasgar, que a gente comeu aquele pedaço de carne enorme,
e aí não passou na nossa garganta, que a gente fala, né? O que é que a gente faz? Nas batidinhas nas costas, né? Não, eu digo quando a gente está entalado. Vamos lá falar o português claro. Quando a gente está entalado, o que é que a gente faz? A gente quer tirar. A gente tosse, né? A gente tosse. Então, um dos nossos sinais importantes de obstrução de vias aéreas é a tosse. O paciente ele começa a tossir. Aí ele começa a ter dificuldade respiratória. Por que ele está tendo dificuldade respiratória? Porque o meu tubo condutor está obstruído. Então, o ar já não está mais passando. Aí, o corpo automaticamente é involuntário. Ele dá esse estímulo de tosse, né? Por quê? Porque ele quer eliminar o que está ali prejudicando. Se ainda está conseguindo respirar, a respiração ela fica o que a gente fala de ruidosa. O nosso paciente, por não ter passagem de oxigênio, ele começa a apresentar quadros de cianose. O que é cianose? É quando ele começa a ficar roxinho, é quando ele começa a ficar meio azulado. Aí a boca, o rostinho dele começa a perder a coloração. Por que isso está acontecendo? Porque o oxigênio não está passando, tá? Ele não consegue falar, porque as vias respiratórias nos ajudam na fala, então se elas estão obstruídas, eu não tenho como falar. E é muito comum o paciente ele começar a colocar a mão na garganta, né? Ele tenta, porque aquilo está agoniando ele, igual na imagem. Então, esses são os sinais principais de um processo de obstrução de vias aéreas, tá? E aí a gente precisa fazer o quê? Precisa desobstruir. E aí a colega falou bem assim, professora, dá uns tapinhas na coxinha. Essa é uma primeira etapa que a gente faz sim, né? Com cuidado, claro, mas é importante que se faça isso. Deu para entender aqui o que é uma obstrução e quais são os sinais de obstrução e por que eles ocorrem? Deu sim. E aí, olha só, desobstrução. O que a gente vai fazer? O tapinha que a colega falou, a gente vai chamar de tapotagens, tá? Entre a região das escápulas. Vocês já tiveram a anatomia, certo? Então, vocês sabem ali qual é a região ali nas costas, que a gente fala da região das escápulas. Então, naquela região, você vai fazer essa tapotagem. É sempre com o quê? Com a base da mão. Lembra que a gente mostrou a base da mão lá na massagem cardíaca? Então, a mesma coisa é aqui. A gente vai utilizar essa base da mão e fazer esse processo de tapotagem, com força mesmo. Por quê? Porque a gente quer dar um estímulo para que ocorra a tosse e o que está obstruindo essa via faça o quê? Saída, né? Não deu certo essas 5 tapotagens. O que a gente vai fazer? O que nós vamos chamar de manobra de Heimlich, tá? Aqui a gente vai utilizar um impulso abdominal. Para quê? Para que eu consiga fazer com que esse diafragma, né, região ali torácica, consiga fazer que ele consiga empurrar o que está obstruindo essa via e assim o meu paciente faça a respiração, né? Então, olha só, coloquei aqui para vocês o passo a passo da manobra, tá bom? Então, você vai avisar para a pessoa, pode ser que ela não conheça essa manobra, e aí você vai chegar por trás dela, né? Então, você vai avisar para ela, olha, Dona Maria, seu João, vou tentar fazer a desobstrução da via aérea, vou tentar desengasgar, né? Fala o português claro, né? Nesse momento de emergência, a gente deixa os termos técnicos até um pouquinho de longe. Fala o português claro para ele. E aí você vai se colocar de trás da vítima, vai inclinar, né, levemente o tronco para frente. Aí, olha o ponto 2. Vocês vão observar a mão de vocês. Vocês vão fechar a mãozinha de vocês, uma mão, e a outra vai vir pela frente. Porque essa mão que está vindo pela frente é ela que vai fazer esse processo de empurrar, tá bom? Então, eu fecho uma mão, essa aqui, ela vai vir aqui na região do diafragma do paciente, e a outra eu vou colocar por cima dela para fazer esse processo de empurrar mesmo, tá bom? E aí eu coloco aqui a imagem para vocês, para fixar na mente de vocês. Então, braço ao redor do meu paciente, estou vindo por trás dele, fechei a mão, coloco a outra pela frente, porque eu vou fazer esse processo de empurrar. E aí eu vou colocar o punho fechado, né, na altura entre o umbigo e o osso externo, né, o osso do tórax, que é para a gente fazer
essa pressão no diafragma. E aí eu vou fazer esse movimento forte e rápido, sempre o quê? De dentro para cima, de dentro para cima. Por quê? Porque eu quero retirar o que está fechando essa via. E aí vocês vão fazer isso quantas vezes forem necessárias, tá bom? Coloquei aqui também para vocês verem essa manobra em crianças menores de 1 ano. Então, é muito comum a gente ver a questão da criança, né, do bebê que está mamando e ele acabou se engasgando com leite materno. O processo é mais ou menos o mesmo. O que vai modificar é a posição desse bebê. Ele é menorzinho. Então, em vez de você ir por trás, até mesmo porque não tem como fazer isso, porque ele não vai ficar em pé, ele é um bebê, você vai apoiá-lo no braço. Então, você vai colocar a cabecinha do bebê um pouco mais abaixo, abrir a boca, tenham cuidado de abrir a boca do bebê, porque se a boca estiver fechada, pode até sair o leite, mas a via de saída vai estar fechada e aí ele não vai ter saída. Então, mantenha a boquinha dele aberta, né? Aplica as 5 batidas, né? Na costa do bebê, na região entre escápulas, no mesmo local que eu mostrei no adulto. E aí, virar o bebê com a barriga para cima, manter a inclinação original e fazer 5 compressões. Pode ser que nesse momento que você bata, que você faça as 5 batidas na região da escápula, o leite já saia. Tá bom? Mas se por um acaso não saiu, o meu bebê ele tá desmaiado, ele tá com perda de consciência, é importante que a gente faça essas compressões, essas 5 compressões. E aqui nele é diferente porque a gente usa os 2 dedinhos, tá? A gente faz 5 compressões na região entre os mamilos, tá? E também vai repetir esse ciclo quantas vezes forem necessários ou até a equipe de socorrista do SAMU chegar. Aqui só na criança que ela é maior que 1 ano, é a mesma manobra, só que no adulto você vai abraçá-lo por trás e vai ficar em pé. Na criança, pela anatomia, né, pelo tamanho dela, você vai ficar o quê? Abaixado, vai ficar de joelhos, né, por trás dessa criança. Então, só para que vocês vejam essa diferença. Também coloquei um vídeo, tá? Para ficar mais fácil para vocês, disponibilizei um vídeo sobre a manobra de Heimlich, tanto no adulto quanto nas crianças, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Mas é o mesmo processo, só muda porque a anatomia dela é diferente. E para finalizar, a gente fala aqui sobre desmaio. Alguém desmaiou perto de mim, mas eu percebi que ele está só com a perda da consciência. Ele está respirando e ele está com pulso. Ok, vou deixar ele lá e pronto. Não, a gente tem que fazer algumas ações. E aí, o que é importante que a gente faça? Eu coloquei aqui as causas para vocês, pode ser N fatores que pode levar a um desmaio, mas coloquei também quais são esses sinais. O que eu estou prevendo que a pessoa vai desmaiar e quando ela já está em desmaio propriamente dito, que é quando ela perdeu a consciência de uma forma temporária. Aqui, meninos, não tem muito mistério. A gente vai, primeiro, arejar o ambiente, né? Então, colocar a nossa vítima no local que tenha uma melhor ventilação. E aqui, a gente vai elevar os membros inferiores da vítima. Por quê? A gente pode colocar até uma base, né? Uma mochila, um travesseiro, alguma coisa. Vai fazer uma leve elevação. Para que a gente vai fazer essa elevação? Para que o sangue possa circular mais rápido, né? E aí ele chegue mais rápido na região cerebral desse indivíduo. Por quê? Porque como ele desmaiou, está perdendo ali o oxigênio, circulação, a gente precisa fazer com que essa circulação ocorra e ele retorne. E também precisa preservar o que nós chamamos de órgãos nobres. Cérebro é o principal deles, tá bom? Então, a gente faz essa elevação. Você percebe que quando a gente eleva a perna do paciente, ele já começa a recuperar a consciência, porque foi oxigênio para o cérebro. Então, virar também a cabeça do paciente para o lado, porque se de repente ele está com salivação, ele está com alguma substância, se ele vomitar, não ficar preso nas vias aéreas. Então, se eu viro a cabecinha dele para o lado, eu consigo ter a retirada desses elementos. E após o desmaio ter passado, é importante que a gente ainda não dê água de imediato para ele, porque a gente não sabe como é que estão os reflexos dele. Então, só para finalizar, quando uma pessoa desmaiar, nada de jogar água no rosto dela, nada de dar tapinhas nela e nem deixar a pessoa sozinha, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é levar a perna e depois virar a cabeça
Meninos, deu para vocês entenderem? Ou estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Deu para vocês entenderem? Ficou Compreendi. claro? É muita informação, eu sei, mas como eu falei para vocês, o material vai ficar disponível para vocês darem uma lidinha com mais calma depois, tá bom? Os demais, alguma pergunta? Alguma coisa? Dúvidas?